Pronto, está gravando então. Tá, então a articulação do joelho tem 2 ou 3 articulações, depende da literatura adotada, tá? A articulação femorotibial, né? Então o fêmur encontra a tíbia para formar a principal articulação do joelho, a responsável pelos movimentos do joelho para valer, né? Que são 4, flexão, extensão, rotação interna e rotação externa. E a articulação patelofemoral. Eu falei que tem literatura que cita que a articulação do joelho tem 3 articulações. Eles dividem a femorotibial em femorotibial medial e femorotibial lateral. Então, o côndilo femoral medial se articula com o platô tibial medial, formando uma articulação, seria a femorotibial medial. E o côndilo femoral lateral se articula com o platô tibial lateral, formando uma outra articulação. Essa seria a femorotibial lateral. Então, por isso que algumas referências trazem que o joelho tem 2 articulações, outras trazem que o joelho tem 3 articulações, tá? Eu vou falar sempre em 2 articulações. Então, femorotibial, né, ou tíbio-femoral, tanto faz. Fêmur, né, côndilos femorais mais tíbia, e mais especificamente os platôs tibiais. E a segunda articulação, localizada na face anterior do joelho, formada pela patela e pela tróclea femoral, né? A patela encontra a face anterior dos côndilos femorais, encontra aquela tróclea, aquele sulco entre os côndilos femorais medial e lateral para formar ali mais uma articulação do joelho, a articulação patelofemoral. Inclusive, é bastante comum disfunção dessa articulação, né? Disfunção da articulação patelofemoral. Muita gente, principalmente mulheres mais jovens, tem sintomas na face anterior do joelho por algum distúrbio da articulação patelofemoral. Depois a gente vai conversar sobre a SDPF, que é a Síndrome da Dor Patelofemoral, tá? Que é um quadro de desalinhamento, de disfunção, de alteração na mecânica da articulação patelofemoral, suficiente para produzir sintomas na face anterior do joelho, tá? Então, 2 articulações no joelho, como eu disse, eu não vou falar de 3, vou falar de 2, que é o que geralmente a gente encontra na literatura, femorotibial, né, fêmur mais tíbia, e a articulação patelofemoral. A patelofemoral é uma articulação sinovial, então as suas superfícies articulares são banhadas por líquido sinovial, só que essa articulação não tem movimentos osteocinemáticos, ela tem apenas movimentos artrocinemáticos. E as femorotibiais, né, medial e lateral, a femorotibial é uma articulação sinovial também, do tipo, deixa eu ver quem entrou, desconhecido, do tipo bicondiliana, né? Já que ela tem 2 côndilos femorais, então ela é classificada como bicondiliana. Quem que entrou agora aí, que está sem nome? Eu vou desligar o seu áudio, tá? Não sei quem entra, desativando o Andressa. microfone. Tá. Desativei o microfone dela aqui. Certo? Então, a patelofemoral é sinovial e do tipo plana, mas é uma plana modificada, porque existe uma leve convexidade atrás da patela e uma leve concavidade entre os côndilos femorais. Então, é uma plana, mas seria uma plana modificada, e é sinovial. A femorotibial é uma articulação sinovial, uma diartrose, né, porque ela tem líquido sinovial, tem membrana sinovial. Inclusive, o joelho tem uma mobilidade razoável pelo fato de ser uma articulação sinovial. E na classificação quanto ao formato, femorotibial é uma articulação bicondiliana, né? Pela presença de côndilos, pela presença de 2 côndilos, ela é classificada como bicondiliana. Ela já foi classificada como uma articulação em gínglimo, como uma articulação em dobradiça, mas ela não tem exatamente as características de uma articulação em dobradiça, até porque a articulação em gínglimo ou dobradiça é uma articulação que realiza apenas 2 movimentos num único plano, e femorotibial faz 4 movimentos em 2 planos diferentes, então isso descaracterizaria uma articulação em gínglimo. Então, hoje, a gente procura classificar a articulação femorotibial como bicondiliana, talvez seja mais correto classificá-la como bicondiliana do que como uma articulação em gínglimo. Até aqui tudo bem, gente? Então, olha só, patelofemoral não tem movimento osteocinemático, né? Não existe flexão de patela, extensão de patela, abdução de patela, não existe nada assim na patela, na articulação patelofemoral. Patelofemoral tem apenas movimento artrocinemático. A patela basicamente desliza. Ela desliza para cima, desliza para baixo, desliza um pouquinho, medialmente, um pouquinho lateralmente. Mas ela faz principalmente deslizamento para cima e para baixo. O deslizamento para cima da patela é a elevação da patela, o deslizamento para baixo, a depressão.
Quando esses movimentos da patela acontecem na extensão do joelho, a patela desliza superiormente. Na flexão do joelho, a patela desliza inferiormente. Tá? Então, é basicamente isso que a patela faz, que a articulação patelofemoral faz. Mas, professor, o joelho tem movimentos osteocinemáticos, mas a articulação que realiza os 4 movimentos osteocinemáticos do joelho não é patelofemoral. A patelofemoral tem os seus movimentos artrocinemáticos acompanhando os movimentos osteocinemáticos do joelho. Quem faz os movimentos osteocinemáticos do joelho é a femorotibial. São 4 movimentos. Então, é a partir de movimento da tíbia em relação ao fêmur, em cadeia cinética aberta, do fêmur sobre a tíbia em cadeia cinética fechada, que o joelho se movimenta, que o joelho realiza seus movimentos, seus 4 movimentos. Flexão, extensão, rotação externa e rotação interna. Claro que rotação interna e rotação externa de joelho são movimentos que têm pouca amplitude, não é uma amplitude enorme. Flexão de joelho, que tem cerca de 145 graus, mais ou menos, e a extensão de joelho que chega a 0, né? Porque a extensão do joelho é a volta da flexão. Então, a extensão vai ter 0, vai ter menos 5, até menos 5 graus, né? Tem um pouquinho de hiperextensão, é considerado normal. Então, rotação interna e externa de tíbia ou de joelho, movimentos que têm pouca amplitude. Flexão de joelho, um movimento que tem uma amplitude mais substancial. E a extensão é a volta da flexão. Por que eu falei que a flexão de joelho tem, em média, 145 graus em situação normal? Porque depende muito do volume da musculatura. Quando a gente flexiona o joelho, flexionar ao máximo, o tríceps oral, que é a musculatura da panturrilha, formada pelos gastrocnêmios medial e lateral, e sóleo, toca no isquiotibial. E é isso o que limita o movimento de flexão da articulação do joelho. Ou seja, na flexão de joelho, a sensação terminal deve ser macia. Sensação terminal macia é quando o movimento termina, né, interrompido, pelo contato entre tecidos moles. É o que acontece, por exemplo, na flexão do cotovelo. Por que a flexão do cotovelo chega aqui e para? Porque essa musculatura bate aqui nessa musculatura, né, especialmente bíceps braquial, limitando o movimento de flexão do cotovelo. Mais ou menos a mesma coisa vai acontecer no joelho, vai acontecer na flexão do joelho. Quando se flexiona bastante o joelho, o movimento, ele para, ele é interrompido pelo contato entre o tríceps oral e o isquiotibial. Por isso que a flexão de joelho não passa daí. Então, quem tem uma musculatura na coxa, na perna mais desenvolvida, não vai ter 145 graus de flexão de joelho, vai ter um pouco menos. Porque como a musculatura é hipertrofiada, flexiona o joelho, rapidamente os músculos entram em contato e a flexão de joelho vai parar antes dos 140, antes dos 145 graus. Quando a musculatura é menos desenvolvida, a pessoa tem mais amplitude na flexão do joelho. Ela vai flexionar o joelho, vai demorar mais para o tríceps oral encontrar o isquiotibial e ela, com isso, vai ter uma amplitude maior do movimento de flexão da articulação do joelho. Mas, de qualquer maneira, gente, quando a articulação do joelho está normal, a sensação terminal na flexão do joelho tem que ser a macia, tem que ser a suave. O movimento de flexão do joelho deve terminar pelo contato entre tecidos moles, pelo contato entre esses músculos que eu acabei de mencionar. Tá certo? Ok. Já a extensão do joelho é limitada pelo alongamento de tecidos moles, não é por contato ósseo, tá? Quando se estende o joelho, se força bastante a extensão do joelho, né, não passa de 0, não passa de menos 5 graus, por conta do alongamento dos tecidos moles do joelho. Principalmente o alongamento dos tecidos moles mais posteriores da articulação do joelho, especialmente pelo alongamento do LCA. Uma das funções do ligamento cruzado anterior é restringir a extensão. Ele é colocado em tensão na extensão do joelho. Então, quando se força a extensão do joelho, ele é alongado. Então, o alongamento do LCA ajuda a restringir o movimento de extensão do joelho. A gente chama essa qualidade de final de movimento, que ocorre pelo estiramento tissular, né, pelo alongamento do tecido mole, de firme. Então, na extensão do joelho, devemos encontrar uma sensação terminal firme, na flexão do joelho, uma sensação terminal macia. Tudo bem até aqui, pessoal? Então tá. Nas rotações interna e externa, a sensação terminal firme também. Por que não rodamos mais internamente o joelho do que isso, que somos capazes de fazer? Por que não rodamos mais externamente? Pelo alongamento de tecidos moles.
tem cápsula sendo alongada, tem tendão e músculos sendo alongados, mas tem principalmente ligamentos sendo alongados. Esse alongamento de todos esses tecidos moles limita a rotação interna do joelho e limita a rotação externa do joelho. Ou seja, a rotação interna e externa, assim como extensão do joelho, tem sensação terminal firme, né, que é quando o movimento é interrompido pelo contato pelo alongamento de tecidos moles. Até aqui, tranquilo? Vamos conversar sobre os músculos da articulação do joelho? Vamos começar pelos anteriores. Então, quais são os músculos que passam pela face anterior do joelho? São os músculos do quadríceps. O quadríceps é esse grupo muscular localizado na face anterior da coxa, né? Na articulação do quadril, no estudo dos músculos do quadril, eu já tinha falado um pouquinho sobre o quadríceps, porque eu precisei falar do reto femoral, que é um músculo biarticular, que cruza o joelho, mas cruza também a articulação do quadril. E aí, nesse momento, eu comentei sobre o quadríceps, né? Estava falando sobre o reto femoral e disse que o reto femoral é parte do quadríceps. Então, o quadríceps é essa musculatura anterior da coxa, formado originalmente por 4 músculos. Então, existem, a princípio, 4 músculos na face anterior da coxa, que são os do quadríceps, são os músculos que passam pela face anterior do joelho. Vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral e reto femoral. Droldo, por que você está falando teoricamente são 4 os músculos do quadríceps? É porque já existem algumas literaturas que falam em 5, 6, 7, até 8 músculos formando o quadríceps, compondo o quadríceps. Mas, na verdade, assim, eles estão fazendo subdivisões destes 4 músculos originais do quadríceps. Por exemplo, pegaram o músculo vasto medial e repararam que existem fibras do vasto medial mais oblíquas em relação à patela. Então, eles chamaram de vasto medial oblíquo. Né? Teoricamente, deu origem a mais um músculo, seria o 5º músculo do quadríceps, cujo nome é vasto medial oblíquo, porque são as fibras mais oblíquas, mais deitadas do músculo vasto medial, mais oblíquas em relação à patela. Outro exemplo, né, dessa subdivisão que vem sendo realizada no quadríceps. Observaram que existem fibras com um sentido diferente, mais distalmente no vasto intermédio. Então, começaram a chamar essa porção do vasto intermédio de articular do joelho ou gênuos articulares. Então, esse seria o 6º músculo do quadríceps. A divisão que fizeram no vasto medial um tempo atrás, começaram a fazer com o vasto lateral. Então, estão dividindo o músculo vasto lateral, chamando de vasto lateral longo e vasto lateral oblíquo. Então, o músculo vasto lateral estaria dando origem a um 2º músculo. Né? Então, chegamos a 6, 7, talvez 8 músculos, mas originalmente são 4, daí o nome quadríceps, né? Quadri de 4, ceps de ventres, né? Cabeças. Então, não é um músculo com 4 cabeças, são 4 músculos diferentes formando esse grupo muscular. Então, vou repetir, os músculos do quadríceps, os músculos anteriores da articulação do joelho, que passam pela face anterior do joelho através da patela, através do tendão distal do quadríceps. Vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral e reto femoral. Quando você força a extensão do joelho, esses músculos que aparecem na face anterior da coxa são os músculos do quadríceps. Se você tiver uma musculatura mais forte, quando você forçar a extensão do joelho, você vai conseguir ver, inclusive, o contorno dos músculos do quadríceps. Vai ter um mais lateralmente, na face anterior da coxa, é o vasto lateral. Vai ter um mais medialmente, mais distalmente na coxa, próximo ao joelho, chegando mais por cima e mais medialmente na patela, esse é o vasto medial. Você vai enxergar um que vem lá da articulação do quadril e vem descendo reto na face anterior do fêmur. Esse é o reto femoral. E o quarto você não vai conseguir enxergar, de jeito algum. Porque ele é mais profundo, ele está por baixo do reto femoral, ele não pode ser visto, ele não pode ser palpado. Então, chegamos aos 4 músculos do quadríceps. Os músculos do quadríceps fazem extensão de joelho. Na contração dessa musculatura anterior da coxa, o joelho estende, tá certo? Músculos mediais da articulação do joelho são os músculos que compõem a pata de ganso. Existem 3 músculos que passam pela face medial do joelho e se inserem na tíbia, mais medialmente, num lugar denominado pata de ganso. Tem esse nome porque são 3 tendões chegando assim, num único ponto na tíbia, uns 2 dedos para dentro da tate, mais ou menos, 2 dedos mediais à tate. Então, esses são os 3 músculos
que se inserem na pata de ganso. Então, como esses 3 tendões, né, formam algo que lembra a patinha de um ganso, né, ficou conhecido como pata de ganso ou pés anserini. Os 3 músculos são o sartório vai lá para a face medial do joelho e toca na pata de ganso, para ajudar a formar a pata de ganso. O grácil vem da face medial da coxa e vai lá para a face medial do joelho, da tíbia, e lá de trás o semitendinoso. Então, esses 3 músculos que estão inseridos no mesmo lugar são os músculos que formam a pata de ganso. Então, a pata de ganso é a musculatura mais medial da articulação do joelho. A pata de ganso flexiona o joelho e roda o joelho internamente. Então, rotação interna de joelho, flexão de joelho, são movimentos que contam com a participação da pata de ganso. Tá? Então, a pata de ganso participa da realização desses 2 movimentos. Vamos agora lá para a face lateral do joelho. Passando lateralmente no joelho, tem um músculo só, que é o trato iliotibial, que começa lá em cima no quadril, no tensor da face lata. Então, trato iliotibial. O trato iliotibial, no joelho, ele faz basicamente rotação externa. Quando a gente contrai o tensor da face lata, contrai o trato iliotibial, a tíbia roda externamente. Então, o trato iliotibial é o único músculo mais lateral, bem lateral mesmo, da articulação do joelho, responsável pela rotação externa. E os músculos que estão atrás da articulação do joelho são os que fazem flexão, basicamente. Claro que cada músculo tem as suas ações primárias, secundárias. É importante que vocês saibam quais são exatamente as ações primárias e secundárias de cada músculo do joelho, de cada músculo posterior do joelho. Né? Mas assim, sendo posterior no joelho, automaticamente o músculo participa do movimento de flexão, tá? Quais são os que estão mais atrás no joelho? Tem o isquiotibial. Falei sobre o isquiotibial no quadril, volto a falar do isquiotibial em joelho. É um grupo muscular biarticular, né, que passa atrás do quadril e passa atrás da articulação do joelho. Então, por isso que eu estou falando mais uma vez do isquiotibial. São 3 os músculos do isquiotibial: bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. São os 3 músculos que estão atrás da coxa, né, estão atrás do fêmur, que formam essa musculatura posterior da coxa, e formam esse grupo muscular chamado isquiotibial. Mas tem mais coisa passando aí atrás da articulação do joelho. Tem o músculo poplíteo, que é o músculo que dá nome à fossa localizada atrás da articulação do joelho. Essa fossa atrás da articulação do joelho é chamada de poplíteo, porque no fundo dessa fossa atrás do joelho está o músculo poplíteo. E, por fim, o músculo plantar. Tá? Então, esses são os músculos mais... e faltaram os gêmeos também, né? Os gastrocnêmios, que são músculos biarticulares, passam atrás do joelho e passam atrás do tornozelo. Então, os gastrocnêmios medial e lateral são músculos posteriores do joelho também. Então, como eu disse, cada um destes músculos tem as suas ações primárias, secundárias, mas por estarem atrás do joelho, por passarem atrás da articulação do joelho, automaticamente esses músculos fazem flexão, eles participam do movimento de flexão do joelho. Então, vamos dar uma recapitulada. Músculos mais anteriores são os músculos do quadríceps, né, os 4 músculos do quadríceps. Vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral e o músculo reto femoral. Os mais mediais na articulação do joelho são músculos que flexionam e rodam internamente o joelho. Pata de ganso, que é formada por sartório, grácil e semitendinoso. Músculo, no singular agora, né, lateral na articulação do joelho, só tem um. O trato iliotibial, responsável pela rotação externa da tíbia do joelho. E músculos posteriores da articulação do joelho que fazem o movimento de flexão. Aí tem vários, né? É a face da articulação do joelho com maior número de músculos. Lá atrás da articulação do joelho nós temos isquiotibial, que é formado por bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Poplíteo, o músculo plantar, esse é fininho, passa atrás do joelho, é biarticular, passa atrás do tornozelo também. Como ele é um músculo longo e delgado, fino, ele é um fraco flexor do joelho e é um fraco plantiflexor do tornozelo, tá? Mas existe esse músculo, participa da flexão do joelho. E, por fim, os gêmeos, né? Os gastrocnêmios, músculos da panturrilha, mas que são biarticulares, que começam acima da articulação do joelho, começam no fêmur, portanto, passam atrás do joelho, são mais 2 músculos posteriores dessa articulação. Meninas, que eu acho que só tem meninas por enquanto, né, assistindo a aula. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Tranquilo? Então tá. Se tiverem dúvida, podem colocar no chat ou guardem as perguntas para o final.
Ligamentos. São muitos os ligamentos na articulação do joelho. São mais de 10 ligamentos no joelho. Em geral, nós estudamos 4, né? Existem 4 mais importantes, mais conhecidos, até porque são os mais lesados, que são os ligamentos cruzados, anterior e posterior, e os ligamentos colaterais, medial e lateral. Mas existem outros, existem ligamentos atrás da articulação do joelho, por exemplo, que começam no fêmur e terminam em meniscos. São os ligamentos meniscofemorais. Tem ligamentos que ajudam a estabilizar a patela, são os ligamentos patelofemorais. Tem ligamento dentro da articulação do joelho, ligando a parte mais anterior do menisco medial à parte mais anterior do menisco lateral. O nome dele é transverso, ligamento transverso, e por aí vai. Então, ligamentos no joelho não faltam. Mas eu vou falar dos 4 mais conhecidos, dos 4 mais importantes, que são cruzado anterior, cruzado posterior, ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral. Os colaterais, eles são ligamentos capsulares, porque eles estão presos à cápsula do quadril, eles estão conectados à parede mais externa do quadril, não, desculpe, do joelho, né? Da cápsula articular da articulação do joelho. Já os ligamentos cruzados, anterior e posterior, são intraarticulares, eles estão lá dentro da articulação do joelho, tanto que não é possível fazer a palpação dos ligamentos cruzados, por serem extremamente profundos, estão lá dentro do joelho. Agora, os colaterais medial e lateral podem ser palpados, porque são um pouco mais superficiais, estão por fora da cápsula articular do joelho, tá? Vamos começar pelo LCA. Desculpa, o LCA é mais lesado que o LCP, tá? É bem mais comum lesão do ligamento cruzado anterior do que do ligamento cruzado posterior. 2 motivos, tá? Para essa maior incidência de lesão do LCA. Primeiro, ele é menos resistente à tensão. Ele tem cerca da metade da resistência à tensão do ligamento cruzado posterior. Então, em outras palavras, o ligamento cruzado posterior tem o dobro da força, tem o dobro da resistência tênsil do ligamento cruzado anterior. Então, com isso, é bem mais difícil lesar o ligamento cruzado posterior do que o ligamento cruzado anterior, né? O LCP tem uma resistência extra, né? Ele tem uma resistência maior à tensão, tem o dobro da resistência tênsil do LCA, então é menos comum a lesão do LCP do que do ligamento cruzado anterior. Olha só, LCA é mais lesado que LCP, o menisco medial é mais lesado que o menisco lateral, e o ligamento colateral medial é mais lesado que o ligamento colateral lateral, tá? Depois eu explico tudo isso para vocês. Tá, então, primeiro motivo da maior incidência de lesão do ligamento cruzado anterior. Ele é mais fraco, ele tem uma resistência à tensão menor do que o ligamento cruzado posterior. E segundo, os mecanismos de lesão do LCA, aquelas coisas que lesam o ligamento cruzado anterior, são mais comuns do que os mecanismos de lesão da LCP. Então, aquilo que lesa o ligamento cruzado anterior acontece mais no dia a dia, acontece mais no esporte, na prática de alguma modalidade esportiva, do que aquelas coisas que lesam o ligamento cruzado posterior. Se aquilo que lesa o LCA acontece mais frequentemente, é mais comum lesão do LCA do que do LCP. Ô, Rafael, tudo bem? Eu vou desativar seu microfone aqui, tá, meu amigo? Bom dia. Bom dia. Vou desativar aqui, beleza? Ótimo. Pronto. Tá. Então, vamos conversar um pouco mais sobre o ligamento cruzado anterior. Acontece bastante lesão da LCA, geralmente no esporte, né, na realização de atividade física, tem uma alta incidência no futebol, mas em qualquer esporte em que ocorra o movimento de rotação do joelho, especialmente em cadeia cinética fechada, né, o pé fica apoiado no chão, a tíbia fica fixa e o fêmur roda para dentro ou para fora em relação à tíbia fixa. Em qualquer modalidade dessas, o ligamento cruzado anterior está propenso à ruptura. Tá? Existe a possibilidade de ruptura do ligamento cruzado anterior. Esse mecanismo de lesão que eu falei, né, de rodar o joelho, de rodar em cima do joelho, com a tíbia parada e o fêmur rodando sobre a tíbia, tem um nome, chama pivô. Então, esse movimento de pivô significa justamente girar, né? Fazer o pivô é fazer esse movimento de giro.
Então, esse movimento de pivô é um dos principais responsáveis pela lesão da LCA, pela lesão da LCP, pela lesão dos colaterais, pela lesão dos meniscos. Geralmente, lesão dessas estruturas estabilizadoras do joelho acontece no movimento de pivô, né? Então, é uma lesão bastante frequente, né, especialmente na atividade física, e atinge especialmente atletas de alto rendimento, e geralmente essa lesão acontece a partir do movimento de pivô, né, desse movimento de giro em cima da articulação do joelho, que é uma rotação de joelho, só que em cadeia cinética fechada, né, não em cadeia cinética aberta. Em cadeia cinética aberta é possível, mas é bem menos comum do que a lesão do ligamento cruzado anterior, fazendo rotação em cadeia cinética fechada, né, realizando o movimento de pivô, é mais provável a lesão do LCA. Depois dê uma olhadinha, origem, inserção do ligamento cruzado anterior, tá? Vocês vão ver que ele começa na face medial do côndilo femoral lateral e ele se insere na espinha tibial anterior. Mas aí depois vocês dão uma recapitulada sobre origem e inserção dos ligamentos do joelho em algum livro de anatomia. Vamos àquilo que é mais importante. Quais são as funções do LCA? O ligamento cruzado anterior serve para quê? Bom, ele tem algumas funções, né? A mais importante, sem dúvida, é restringir o deslizamento anterior da tíbia. Ele tem uma anatomia que faz com que ele seja alongado quando a tíbia desliza para frente. Então, por isso que uma das funções, e a principal função da LCA, é restringir o deslizamento anterior da tíbia, impedindo que a tíbia deslize demais para frente. Por isso que o teste de gaveta anterior avalia o ligamento cruzado anterior, porque na gaveta anterior a gente pega na tíbia e puxa a tíbia para frente, nós deslizamos a tíbia anteriormente, a fim de avaliar quem restringe o deslizamento anterior da tíbia, no caso, o ligamento cruzado anterior. Então, é assim que funciona o teste de gaveta anterior. Ele é capaz de avaliar o LCA, colocando o LCA em tensão. Se você puxa a tíbia vem demais para frente, quer dizer que quem restringe o deslizamento anterior da tíbia está completamente rompido ou está frouxo. Então, provavelmente, existe uma lesão da LCA. Então, dentro dessa principal função da LCA, já entendemos como funciona o teste especial de gaveta anterior, que é o teste especial, ou um dos muitos, né, testes especiais ortopédicos, para avaliação do ligamento cruzado anterior. Tá certo? Então, essa não é a única, tá? É a primeira, é a principal função da LCA, restringir o deslizamento anterior da tíbia. O LCA também restringe a rotação interna e a rotação externa do joelho. Então, ele ajuda a impedir que a rotação interna e a rotação externa aconteçam em excesso. Ele restringe principalmente a rotação interna. Então, quando a tíbia roda internamente em relação ao fêmur, o ligamento cruzado anterior é super alongado. Então, ele participa efetivamente da restrição da rotação interna da tíbia. O LCA, em função da sua anatomia, por restringir o deslizamento anterior, ele impede a hiperextensão do joelho. Ele não deixa a extensão do joelho acontecer em excesso. Quando a gente estende o joelho, a tíbia desliza para frente, a tíbia desliza anteriormente. Correto? Como o ligamento cruzado anterior restringe o deslizamento anterior, ele acaba restringindo a extensão, ele acaba impedindo que uma hiperextensão de joelho aconteça. Então, ele impede a hiperextensão, não deixa a hiperextensão do joelho acontecer, né, quando ele está sadio, porque na extensão do joelho a tíbia desliza anteriormente. Então, por restringir o deslizamento anterior, ele acaba impedindo a hiperextensão da articulação do joelho. E ele ajuda os ligamentos colaterais a restringir valgo e varo. Tá? Então, o valgo e o varo do joelho são restringidos não só pelos ligamentos colaterais, os ligamentos cruzados participam dessa ação também, dessa função também. Certinho? Então, a LCA serve para restringir o deslizamento anterior da tíbia, impedir a hiperextensão do joelho, restringir a rotação interna e externa do joelho, principalmente a interna, e restringir o valgo e o varo da articulação do joelho, tá? Então, esse é o LCA. Ok? O LCA, como praticamente todos os ligamentos, é composto por colágeno e elastina, tá? E ele tem cerca de 90%, né, da sua composição de colágeno e 90% de elastina. Então, colágeno confere ao ligamento resistência, elastina confere ao ligamento elasticidade. Então, não é um ligamento que tem uma enorme elasticidade, é um ligamento
que está mais relacionado à resistência, né? A resistência à tensão aplicada sobre a articulação do joelho, aplicada sobre ele. LCP, então, ligamento cruzado posterior. Ele tem esse nome porque ele está lá dentro da articulação do joelho e ele cruza, ele faz um X com o ligamento cruzado anterior. E posterior porque ele está inserido na tíbia mais posteriormente. Então, quando a gente olha de frente a articulação do joelho, a gente vê primeiro o ligamento cruzado anterior e atrás, em segundo plano, o ligamento cruzado posterior. Então, o ligamento cruzado anterior está assim na articulação do joelho, o ligamento cruzado posterior está assim na articulação do joelho. Então, eles se cruzam, eles formam um X, por isso ligamentos cruzados, e esse anterior e posterior tem a ver com uma inserção na tíbia. Como o ligamento cruzado anterior, ele vai mais para frente, à medida que ele desce, ele vai mais para frente e se insere mais anteriormente na tíbia. O ligamento cruzado posterior, à medida que desce, ele vai mais para trás, se inserindo mais posteriormente na tíbia. Por isso, ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior. As funções do LCP. Ele restringe o deslizamento para trás da tíbia, e por isso que o teste de gaveta posterior é utilizado para avaliar o ligamento cruzado posterior. Porque na gaveta posterior, nós pegamos na tíbia e empurramos a tíbia para trás. Se a tíbia deslizar muito para trás, é sinal de que quem restringe o deslizamento posterior está lesado, ou está rompido, ou está frouxo. E quem faz isso, principalmente, é o ligamento cruzado posterior. Então, a gaveta posterior é um teste especial, ortopédico, que avalia a estabilidade posterior do joelho, que avalia mais exatamente o ligamento cruzado posterior. Então, o ligamento cruzado posterior restringe o deslizamento posterior da tíbia, ele restringe a rotação interna e a rotação externa do joelho, principalmente a rotação interna, e ele também restringe valgo e varo da articulação do joelho, principalmente, ou melhor, juntamente, né, com o ligamento cruzado anterior e com os ligamentos colaterais medial e lateral. Todos esses principais ligamentos do joelho restringem o valgo e o varo. Claro que os principais responsáveis por restringir valgo e varo são os colaterais. Colateral medial, colateral lateral. Mas os cruzados, lá dentro da articulação do joelho, participam dessa restrição aos movimentos de valgo e varo da articulação do joelho. Então, olha só, o ligamento cruzado posterior, ele restringe rotação interna e externa. E junto com o LCA, ele restringe principalmente a rotação interna. Porque quem vai restringir para avaliar a rotação externa do joelho é o ligamento cruzado posterior. Tá certo? Perdão, quem vai... Eu fui olhar o celular aqui, porque alguém da turma mandando mensagem dizendo que está com dificuldade para entrar. Só um minutinho. Vamos ver. Deixa a pessoa tentar mais um pouco aqui. Vamos ver se aparece o convite para que eu possa permitir. Então, só repetindo. Então, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior restringem a rotação interna e a rotação externa. Mas ambos restringem principalmente a rotação interna. Quem restringe a rotação externa da tíbia, do joelho, para valer, são os ligamentos colaterais, tá? Então, os colaterais restringem a externa. Os cruzados restringem as duas rotações, mas principalmente a rotação interna. Em relação aos colaterais, vamos começar pelo medial. Gravem o seguinte, na articulação do joelho, tudo que é medial é maior, tá? Então, na articulação do joelho, como a gente descarrega mais peso na parte mais interna do joelho, a parte interna do joelho tem que ser mais robusta, ela precisa ser mais forte. E com isso, as estruturas mais mediais da articulação do joelho são maiores. Isso vale para ligamento, o ligamento colateral medial é maior que o ligamento colateral lateral. Enquanto o medial tem cerca de 9 centímetros, o ligamento colateral lateral tem cerca de 5 centímetros apenas. O menisco medial é maior que o menisco lateral, o côndilo femoral medial é maior que o côndilo femoral lateral, os platôs tibiais, o medial é maior que o lateral. Ou seja, na articulação do joelho, como a gente descarrega mais peso, né, o centro de gravidade passa entre os joelhos, a gente descarrega mais peso na parte mais interna do joelho, e com isso a parte mais interna do joelho é mais robusta. Isso explica a presença de estruturas maiores na face medial do que na face lateral da articulação do joelho. O ligamento colateral medial, ele está inserido na tíbia. Ele começa no fêmur, mas
especificamente no epicôndilo medial, e se insere na tíbia. Por estar inserido na tíbia, ele é conhecido também como ligamento colateral tibial. Já o ligamento colateral lateral, que está na parte externa, na parte de fora da articulação do joelho, começa no epicôndilo lateral e se insere na fíbula, na cabeça da fíbula. Então, como a inserção dele ocorre na fíbula, ele é conhecido também como ligamento colateral fibular. Tá? Então, o ligamento colateral medial, na parte interna do joelho, é o ligamento colateral tibial. E o ligamento colateral lateral, na parte externa da articulação do joelho, por estar inserido na fíbula, é chamado também de ligamento colateral fibular. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Estão conseguindo me acompanhar? Faltaram as funções dos ligamentos colaterais, né? O colateral medial, ele ajuda a estabilizar medialmente o joelho. Então, ele reforça a face medial da cápsula articular do joelho e ajuda a estabilizar medialmente o joelho, claro. E ele faz também a restrição na rotação externa do joelho. Ele é alongado quando a tíbia roda externamente. Então, uma das funções dele é restringir a rotação externa do joelho. E ele faz a restrição do valgo também, do joelho. Ele impede que o valgo de joelho aconteça em excesso. O valgo de joelho é quando o joelho é empurrado para dentro. Quando o joelho é empurrado para dentro, a face medial da articulação do joelho se abre e o ligamento colateral medial é alongado. Então, é assim que ele restringe o movimento de valgo da articulação do joelho. Né? Impede que o valgo aconteça em excesso. Ligamento colateral lateral, também chamado de ligamento colateral fibular. Por estar localizado na face lateral do joelho, ele ajuda a estabilizar a face lateral do joelho. E ele também restringe a rotação externa e restringe o varo. Ele impede que o varo do joelho aconteça excessivamente. Então, vou repetir aqui. Colateral medial, estabiliza medialmente, restringe o valgo e restringe a rotação externa. Ligamento colateral lateral, estabiliza lateralmente a articulação do joelho, restringe a rotação externa também, em função da sua anatomia, ele também restringe a rotação externa do joelho, e ele restringe o varo, impedindo que o varo aconteça em excesso. Existem 2 testes especiais da articulação do joelho, úteis para o diagnóstico de lesão, da LCM, lesão do ligamento colateral lateral. São os testes de estresse em valgo e varo. O teste de estresse em valgo é aquele em que, com o joelho um pouquinho flexionado, forçamos o valgo do joelho. Ele é usado para avaliar o LCM. E o teste de estresse em varo, com o joelho um pouquinho flexionado, a gente empurra o joelho para fora, coloca em alongamento o ligamento colateral lateral, então ele é útil para avaliar o LCL, ligamento colateral lateral da articulação do joelho. Tá, então, essas são as funções dos principais ligamentos da articulação do joelho, dos 4 principais ligamentos do joelho. Já expliquei para vocês por que o LCA é mais lesado que o LCP. Falei para vocês que o LCM é mais lesado que o LCL, só que eu não expliquei o porquê ainda, né? O ligamento colateral medial é mais lesado que o ligamento colateral lateral. Por quê? A face medial da articulação do joelho está mais protegida de um trauma. A face lateral está mais exposta. E quando a gente toma uma pancada, e isso muitas vezes acontece no esporte, uma pancada na face lateral do joelho, o joelho é empurrado para dentro. E a tendência não é a lesão do ligamento colateral lateral, a tendência é a lesão pelo estresse em valgo que esse trauma vai provocar, que o ligamento colateral medial seja lesado. Então, pensa comigo. O sujeito toma uma pancada, jogando futebol, está com o pé preso, apoiado no chão, toma uma pancada na face lateral do joelho. O joelho vai ser empurrado para dentro. Ao ser empurrado para dentro, ao sofrer um estresse em valgo, né, com L, na articulação do joelho, o ligamento colateral medial é que vai ser alongado. E ele pode ser rompido. Tomar uma pancada na face medial do joelho é menos comum, porque a face medial do joelho é protegida pelo outro joelho. Já a face lateral do joelho está sempre exposta ao trauma. Então, como é mais comum pancada na face lateral do joelho, e como no trauma na face lateral do joelho, pelo valgo que vai ser produzido, o ligamento colateral medial pode ser lesado, chegamos à conclusão que o ligamento colateral medial é mais frequentemente lesado que o ligamento colateral lateral. Certo, turma? Alguma pergunta? Não? Tá. Meniscos. Os meniscos são estruturas
fibrocartilaginosas, né, e intraarticulares. Os meniscos estão lá dentro da articulação do joelho. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma imagem da internet aqui para vocês. Eu não tinha tentado isso ainda. Só um pouquinho, deixa eu tentar aqui. Acho que não vou conseguir, não. Bem, tá, os meniscos são dois, né, menisco medial e menisco lateral, e são estruturas que têm composição fibrocartilaginosa. E os meniscos estão entre os côndilos femorais e os platôs tibiais, né? Então, tem o platô tibial e tem o côndilo femoral. Né? Tem um conjunto destes, um par desses na face medial e outro par destes na face lateral do joelho. Entre esses dois ossos, entre essas duas superfícies articulares, existe um menisco. Então, o menisco medial, que é maior, como a gente já viu, entre o côndilo femoral medial e o platô tibial medial, e o menisco lateral, um pouco menor, quase um círculo fechado, né, ele é mais ou menos assim, entre o côndilo femoral lateral e o platô tibial lateral. Para que servem os meniscos? Tá, tem várias funções. Meniscos servem como amortecedores para a articulação do joelho. Então, os meniscos ajudam a absorver choque e impacto quando estamos de pé, quando estamos caminhando, correndo, saltando. Nós descarregamos peso sobre a articulação do joelho e parte dessa carga é recebida e é dissipada pelos meniscos. Então, os meniscos têm essa função de absorção, de absorver, né, choque e impacto. Os meniscos ajudam a estabilizar o joelho. Então, os meniscos estão nos bordos, assim, dos platôs tibiais, a fim de deixar os platôs um pouquinho mais profundos, para que os côndilos femorais fiquem mais bem encaixados nos platôs tibiais, porque os platôs são quase completamente planos. Então, os meniscos deixam os platôs um pouquinho mais profundos, com uma concavidade um pouquinho maior, para que os côndilos femorais fiquem mais bem encaixados. Então, os meniscos ajudam a estabilizar a articulação do joelho também. O menisco participa do movimento da articulação do joelho, o menisco ajuda na lubrificação, na nutrição das superfícies articulares, mas, sem dúvida, essas duas primeiras são as mais importantes funções dos meniscos, tá? Meniscos medial e lateral trabalham principalmente para absorver choque e impacto e para melhorar a estabilidade da articulação do joelho. Qual deles é mais lesado, medial ou lateral? O medial, tá? Então, é assim, LCA mais lesado que LCP. LCM é mais lesado que o LCL. E o menisco medial é mais lesado que o menisco lateral. Inclusive, existe uma tríade, uma lesão em que 3 estruturas do joelho são lesadas ao mesmo tempo. LCA, essas 3 mais comumente lesadas que eu falei. Se as 3 forem lesadas ao mesmo tempo, LCA, LCM e menisco medial, essa lesão tem um nome, chama tríade infeliz. Então, tríade infeliz é a lesão ao mesmo tempo do LCA, do LCM e do menisco medial. Então, se a pessoa tem um trauma, sofre um pivô importante durante o futebol, né, gira em cima do joelho e tiver lesão ao mesmo tempo dessas 3 estruturas, ela sofreu uma tríade infeliz. Esse vai ser o diagnóstico desse paciente. E é uma lesão grave, né? Afinal de contas, 3 estruturas bem importantes do joelho foram lesadas ao mesmo tempo. Tá, repetindo, a tríade infeliz é caracterizada por lesão do LCA, do menisco medial e do ligamento colateral medial. Se alguma outra estrutura for lesada, ao invés do LCA, o LCP, já não é mais tríade infeliz, tá? É uma tríade, né? A tríade significa 3 estruturas lesadas, mas não é a tríade infeliz, também conhecida como tríade maldita. A tríade infeliz ou maldita é especificamente lesão do LCA, LCM e menisco medial. Nomes bonitos, né? Tríade infeliz, tríade maldita. Tem livro que traz como tríade macabra, né? Pesado, né? Então, tríade porque 3 estruturas são lesadas. Infeliz porque é uma enorme infelicidade. O cara que tem essa lesão é um infeliz, né? É uma enorme infelicidade lesar 3 estruturas tão importantes ao mesmo tempo da articulação do joelho. A tríade infeliz costuma acontecer no movimento de pivô mesmo. Esse giro em cima do joelho é que costuma acontecer
a lesão dessas três estruturas que caracteriza a tríade infeliz, tá certo? Então, o menisco medial, ele é maior e ele é mais aberto, assim. O menisco medial, ele parece mais uma meia-lua. Já o menisco lateral é menorzinho e ele é mais fechadinho, é quase um círculo fechado, assim. O menisco medial, maior, mais aberto, lembra uma meia-lua. O menisco lateral, ele é mais fechadinho, assim. É quase um círculo fechado. Tá? Ele lembra uma letra C, né, o menisco lateral. Menorzinho, entre o platô tibial lateral e o côndilo femoral lateral. Menisco geralmente é lesado no pivô, né, como eu falei. É mais comum a lesão do medial do que do lateral. Geralmente a lesão acontece na parte mais interna do menisco. O peso do corpo, ele cai especialmente na zona mais central do menisco. E, infelizmente, é justamente a área sem vasos sanguíneos. Menisco, gente, tem vasos sanguíneos, só que só na periferia, tá? Não tem na parte mais interna. Então, quando acontece a lesão na parte mais interna do menisco, não existe possibilidade de cicatrização. Não vai cicatrizar porque não tem sangue na parte mais interna. E por que na parte mais interna não tem sangue? Porque é onde descarregamos peso. Todo tecido que é muito comprimido, que sofre muito impacto, não tem sangue ou tem pouco sangue. É o caso da parte mais interna do menisco. Como a gente descarrega muito peso na parte interna do menisco, sempre que a gente está de pé, estamos descarregando peso principalmente na parte mais interna, central do menisco. Então, como a descarga de peso é constante, é muito grande na parte mais interna dos meniscos, a parte mais interna dos meniscos não é vascularizada, então ela não tem sangue. E pelo mesmo motivo, a lesão acontece na zona central quase sempre, porque é onde a gente descarrega peso para valer. E aí, assim, onde geralmente acontece a lesão não tem sangue, então não existe possibilidade de cicatrização. Então, por isso que muitas vezes a lesão meniscal evolui para tratamento cirúrgico, né? Especialmente se for uma pessoa mais jovem, que tem uma vida mais ativa, se for atleta, provavelmente vai passar pela menissectomia, que é o procedimento cirúrgico utilizado para reparação do menisco, né? Para correção da lesão meniscal. E esse procedimento consiste basicamente, né, chamado menissectomia parcial. Consiste basicamente em, por meio de artroscopia, retirar o pedaço lesado do menisco. Então, o pedacinho lesado ali, ele é recortado, é retirado. Claro que, assim, vai ficar com uma alteraçãozinha na forma do menisco, mas a tendência é que em 30, 60 dias, essa pessoa esteja completamente recuperada, que a função do joelho esteja 100% ou quase 100%. Certo. E, tá, em relação à vascularização, estamos entendidos, né? A parte mais interna é avascular e a periferia tem sangue, mas em pequena quantidade. E o que vocês acham de inervação? Vocês acham que meniscos são inervados? O que vocês acham? Respondam no chat, por favor. Menisco é inervado? Quero saber se vocês estão por aí. Ou se vocês só deixaram a aula rolando aí e estão assistindo La Casa de Papel. Não é inervado, tá? Beleza, Fabiana, tô vendo, você tá aí. A Tainara também respondeu. Gente, menisco não é inervado. Se tivesse terminação nervosa, mesmo que ele estivesse saudável, ficando de pé, o peso do corpo ia cair em cima do menisco. Se o menisco fosse inervado, ele ia ser comprimido, né, estando de pé, e sentiríamos dor. Então, o menisco não é inervado. Quem tem lesão meniscal, sente dor no joelho, não é pela lesão em si do menisco, porque o menisco não é inervado. Se não é inervado, se não tem terminação nervosa, a lesão meniscal não gera dor. Então, como é que vocês explicam a dor que as pessoas com lesão meniscal têm? Quem tem lesão meniscal tem dor, né? O que aconteceu, então? Por que ela tem dor se o menisco não é inervado? Aí tem duas explicações. Os meniscos estão presos aos platôs tibiais, eles estão apoiados em cima dos platôs. Eles estão presos, fixados nos platôs tibiais através de pequenos ligamentos, chamados coronários. Então, o que pode ter acontecido? A pessoa teve a lesão meniscal e, junto com a lesão do menisco, alguns desses ligamentos foram rompidos. E esses ligamentos são inervados. Aí a pessoa sente dor. Outra coisa,
Quando se tem uma lesão meniscal, você tem toda uma alteração, você tem toda uma agressão à biomecânica da articulação do joelho. E essa anormalidade mecânica na articulação do joelho estressa outras estruturas e outras estruturas que são inervadas. Por isso que quem tem lesão meniscal tem dor. Não é pela presença de terminação nervosa em menisco, porque menisco não tem inervação. A pessoa sente dor porque deve ter lesado ligamentos coronários, né, que são os ligamentos que prendem os meniscos aos platôs tibiais, e esses ligamentos são elevados, pode ter sofrido, pode estar sentindo dor pela lesão meniscal por toda uma irritação, por toda uma agressão biomecânica que o joelho sofre. Então, algumas estruturas inervadas vão ser colocadas em tensão, outras estruturas inervadas vão ser comprimidas, e é essa sobrecarga mecânica sofrida pelo joelho que vai fazer com que a pessoa sinta dor, tenha dor quando realiza um movimento na articulação do joelho, tá? Não é pela lesão meniscal em si, né? Porque o menisco é inervado, né? Não é inervado, ele é denervado. Estrutura denervada é uma estrutura que não tem terminação nervosa, tá? É o caso dos meniscos medial e lateral. Como é que chama o procedimento cirúrgico de reparação do... Vou escrever aqui para vocês, tá? Geralmente o que se faz é a meniscectomia parcial, tá? Que é a retirada só do pedacinho lesado do menisco. Quando que o tratamento conservador vai ser suficiente? Gente, quando é uma pessoa mais velha, que não tem uma vida tão ativa, que não faz esporte, ou não faz mais esporte de impacto, não tem uma atividade laboral que exija de um joelho anatomicamente bom, funcionalmente perfeito, aí pode ser que o tratamento conservador dê resultado. O tratamento conservador vai minimizar sintoma, provavelmente a lesão vai continuar lá, né? Se for na zona central do menisco, por não ser vascularizada, ele vai continuar tendo a lesão meniscal, mas pode ser que com o tratamento conservador se melhore a estabilidade do joelho, se melhore a amplitude, a qualidade do movimento do joelho e a pessoa consiga conviver relativamente bem com a lesão meniscal, sendo submetida apenas ao tratamento conservador. Agora, atleta, jovem, pessoas mais ativas precisam ser submetidas à meniscectomia parcial. Menice, né, de menisco, tomia significa corte, retirada, parcial de apenas o pedaço lesado, né, apenas a parte lesada do menisco é tomia, né, é extraída, é retirada. Então, por isso, a meniscectomia parcial. E essa cirurgia, ela é feita via artroscopia. Então, é por meio de uma artroscopia. A artroscopia é aquele procedimento cirúrgico em que são colocadas duas cânulas dentro da articulação, a fim de fazer a limpeza da articulação. E a cirurgia é feita por meio de monitor, né? Então, é colocada uma câmera dentro da articulação do joelho, nesse caso, e uma outra cânula é colocada com uma ponteira de shaver. Ponteira de shaver é como se fosse um jacarezinho, né? Uma estrutura cortante que vai ali, então, pelo monitor, pela câmera, né? Com as cânulas colocadas dentro do joelho. Já que tem uma câmera numa das cânulas, dá para ver pelo monitor a parte mais interna do joelho, e aí essa tesourinha, essa ponteira de shaver, recorta o pedacinho lesado e depois essa cânula puxa, né, retirando esse pedacinho lesado do menisco. Então, a meniscectomia parcial, né, esse procedimento cirúrgico bastante simples, assim, é feito em questão de 30 a 40 minutos, não mais do que isso. Atleta de alto rendimento vai ficar 30 dias, 45 dias no máximo em tratamento fisioterapêutico e consegue retornar sem restrição, sem qualquer problema, ele volta a praticar o seu esporte, certo? Já uma pessoa que não é atleta de alto rendimento e submete a essa cirurgia, provavelmente vai ficar em reabilitação por 45 a 60 dias. Mas, assim, o joelho fica muito bom, funcionalmente falando, é muito bom. O prognóstico do procedimento cirúrgico, desse procedimento cirúrgico, é muito bom, tá? Em geral, as pessoas conseguem retomar todas as atividades do dia a dia, inclusive as esportivas, sem problema, tá? Sem restrição. Alguma dúvida? Tudo que eu falei sobre inervação, vascularização, vale para os dois meniscos, tá? Não estava me referindo apenas ao menisco medial, vale para o lateral também.
Então, os 2/3 mais internos, né, as duas partes mais internas dos meniscos são avasculares. E só essa camadinha mais externa, mais periférica, esse 1/3 periférico, é que é vascularizado. Isso vale tanto para o medial quanto para o lateral. E ambos não são inervados, tá? Ambos não têm terminações nervosas. Vamos colocar aqui, ó, uma listinha de testes especiais ortopédicos importantes do joelho que vocês precisam conhecer. Por meio de videoconferência, assim, eu consigo só mesmo dar a finalidade, posso dar uma ideia de como se faz, tá? Mas depois era bom dar uma olhadinha em vídeos no YouTube, era bom dar uma olhada em livros de avaliação musculoesquelética de como estes testes são feitos, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat os nomes de alguns testes especiais ortopédicos mais importantes. Joelho tem teste especial pra caramba, porque é a articulação mais lesada do corpo, viu? A articulação mais lesada do corpo é o joelho. Por quê? Vocês sabem por quê? Se quiserem acionar aí o microfone e falar, se souberem, fiquem à vontade. É mais comum lesão no joelho do que no ombro, né? O ombro é uma articulação frequentemente lesada. Coluna vertebral é um segmento frequentemente lesado, mas nada se compara à articulação do joelho. Não é bastante comum as pessoas reclamarem de dor no joelho? Vocês talvez já tenham sentido, talvez pessoas próximas tenham falado, tô com dor no joelho. Geralmente é dor na face anterior, quando sobe dessa escada, quando agacha, quando corre, quando salta, quando fica muito tempo sentado com o joelho flexionado. Então, é a articulação mais frequentemente lesada. É bastante comum relatos de sintomas na articulação do joelho nas pessoas. Vou explicar para vocês por quê. Não é só pela questão da descarga de peso. Porque se fosse... beleza, Rafael. O Rafael colocou aqui descarga de peso e muito movimento. Mas você acha mesmo que o joelho tem tanto movimento assim? Não é uma articulação que tem muitos movimentos, e os movimentos são relativamente pequenos, né? Tirando flexão, os demais movimentos têm amplitude pequena. Isso. Ó, eu acho que as respostas do Rafael e da Fabiana, elas se completam. Aí quando a gente junta as duas respostas do chat ali, aí vocês estão certos. Então, assim, é uma articulação muito exigida no dia a dia, né? Nós movimentamos... o joelho não é uma articulação que tem grande mobilidade, é uma articulação muito mais de sustentação, de estabilidade, do que de movimento, por ser uma articulação do membro inferior, uma articulação ligada à descarga de peso, então ela é muito mais estável do que móvel. Mas a gente movimenta bastante o joelho no dia a dia, né? O tempo todo a gente está usando o joelho. Você está caminhando, você está usando o joelho, você está fazendo uma atividade funcional qualquer em casa, uma atividade diária, você está fazendo esporte, você está movimentando, está exigindo da articulação do joelho. E é uma articulação de descarga de peso, né? Então, tem isso tudo. E a Fabiana colocou que o braço de alavanca da articulação do joelho é muito grande. Exatamente. O joelho é formado por 2 ossos muito longos, né? O joelho é formado pelos 2 maiores ossos do corpo. O fêmur é o maior osso do corpo, o segundo maior osso do corpo é a tíbia. Não é o húmero, não. O húmero é menor do que a tíbia. Então, são 2 ossos muito grandes. O joelho precisa fazer muita força para movimentar um em relação ao outro. O joelho, no movimento em cadeia cinética aberta, o joelho tem que fazer bastante força para movimentar a tíbia debaixo do fêmur. E na cadeia cinética fechada, pior ainda. Por exemplo, eu estou sentado, né? Eu vou passar de sentado para de pé. Olha a força que o joelho precisa fazer, né? Para movimentar o meu fêmur, movimentar o meu corpo inteiro, o joelho precisa fazer uma força enorme. Eu estou, principalmente, quando eu passo de sentado para de pé, eu estou fazendo força principalmente com o joelho. É o joelho que tem que mexer o fêmur e mexer todo o resto do corpo, dali para cima, para que esse movimento aconteça, para que essa atividade aconteça, né? Passar de sentado para de pé. E a gente faz isso o tempo todo. E quando eu estou de pé e vou sentar, lá vai o joelho trabalhar para caramba de novo, né? Basicamente, eu movimento o joelho, está em extensão, eu tenho que flexionar a articulação do joelho, e é o joelho sustentando todo o peso do corpo para fazer com que todo o peso do corpo se movimente mais devagar e eu possa sentar, e sentar de maneira mais sutil também, né? O joelho faz força para frear o movimento e me fazer sentar com mais delicadeza, com mais sutileza, para que eu não caia sentado numa cadeira. Então, o braço alavanca do joelho é enorme, é uma articulação de descarga de peso, é uma articulação muito exigida no dia a dia, nas atividades diárias. Então, quando a gente junta tudo isso, entendemos por que a articulação do joelho
é mais frequentemente lesada do que outras articulações. Agora, gente, ombro também, viu? Muita lesão no ombro. As pessoas reclamam demais de dor, de limitação de movimento no ombro. Então, as disfunções do ombro são muito frequentes também. E coluna, talvez você já tenha sentido dor lombar, dor cervical. Muito provavelmente você já tiver em algum momento da vida dor cervical, dor lombar, dor no ombro, teve alguma dificuldade aí para movimentar o ombro por algum tempo, dor quando fazia movimento do ombro. E joelho, né? Essas são as 3 articulações, os 3 segmentos anatômicos mais acometidos por lesão, por doença, por disfunção. Às vezes a pessoa não tem uma lesão mesmo estrutural, uma inflamação, muitas vezes é só um distúrbio mecânico, né? Dor ao movimento, limitação de movimento, mas sem que uma estrutura esteja lesada. Talvez algum desalinhamento das superfícies articulares, talvez um posicionamento errado de algum ossinho, né, daquela articulação ou de alguma articulação próxima, fazendo com que a pessoa tenha dor ao movimento e limitação de movimento, tá? Eu estava falando o seguinte, né? Não é só porque a articulação do joelho é uma articulação de descarga de peso, que é uma articulação mais lesada, porque se fosse assim, o tornozelo não está mais para baixo, não deveria ser mais comum ainda lesão no tornozelo do que no joelho, se a questão fosse apenas descarga de peso? Quanto mais para baixo, no membro inferior, maior é a descarga de peso. Então, não é só essa a questão. Então, tem o fato, né, de ser uma articulação de descarga de peso, mas vai além. Né? Tem esse conjunto de fatores. Então, articulação muito exigida no dia a dia, e é uma articulação que que é formada por 2 ossos muito longos e que é submetida a um enorme braço de alavanca. Quando o braço de alavanca é muito grande, a articulação é mais propensa à lesão. A articulação ela sofre mais, porque ela tem que fazer muito mais força para movimentar os ossos que a formam. Tranquilo? Tá. Vamos aos testes especiais ortopédicos? A lista vai ser longa, porque como é a articulação mais lesada, como existem muitas articulações diferentes na articulação do joelho, que podem afetar a articulação do joelho, consequentemente, são muitos os testes especiais da articulação do joelho. Testes especiais como gavetas anterior e posterior. Eu vou digitando aqui e já vou explicando para vocês, tá? Vou fazendo uma listinha aqui, até para que vocês possam manter aquela atividade que a gente vinha fazendo. Eu só não vou conseguir listar dessa vez, né? Mas faz o levantamento, finalidade, de todos esses testes especiais que vão ser colocados aqui. Finalidade, a manobra, né, o procedimento, como se faz e quando é considerado positivo. Para vocês ficarem com o caderno bem completo, com a descrição completa de todos os testes especiais do membro superior e do membro inferior. Gaveta anterior é teste especial ortopédico que avalia o LCA. Gaveta posterior é teste especial ortopédico que avalia o LCP. Gavetas não são ótimos testes especiais, tá? Não são extremamente confiáveis. Existem outros testes especiais ortopédicos que avaliam essas mesmas estruturas que são mais confiáveis que as gavetas, tá? Então, Lachman. Tem o Lachman invertido. São 2 testes, tá? O Lachman avalia o LCA. O Lachman invertido avalia o LCP. No Lachman, a gente deixa o joelho flexionado a 20 graus e puxamos a tíbia para frente. No Lachman invertido, deixamos o joelho entre 20 e 30 graus e empurramos a tíbia para trás, para avaliar a estabilidade posterior da articulação do joelho. Para avaliar, especialmente, o ligamento cruzado posterior. Vamos lá, o que mais? Para LCA e para LCP, tá? Para LCP, tem esse aqui também, ó. O teste de Godfrey, que avalia o ligamento cruzado posterior, o paciente fica em decúbito dorsal, quadril flexionado a 90, joelho flexionado a 90, e a gente observa se a tíbia desaba, se ela desliza posteriormente. Se isso estiver acontecendo, Godfrey é positivo, o paciente deve ter lesão do LCP, tá? Do ligamento cruzado posterior. Para LCA, tem esses aqui ainda, ó, pivot shift, jerk test e sloping. Esses 3 que eu digitei agora são testes especiais ortopédicos que avaliam LCA. Tá? Pivot shift, jerk test e sloping, e esses são até melhores que os outros, viu? Esses aqui, pivot shift, jerk test e sloping, são mais confiáveis para avaliar o LCA do que Lachman e gaveta anterior. A minha pergunta é, por que a gente faz, principalmente, os que são menos confiáveis?
Falei que a gente faz geralmente Lachman e gaveta anterior, certo? E que eles são os menos confiáveis. Por que a gente faz com mais frequência os que são menos confiáveis? Por que a gente usa menos aqueles que são mais confiáveis? Sabe por quê? Está errado, mas é o que acontece. Fazemos mais Lachman e gaveta anterior porque eles são mais fáceis. Fazemos menos o pivô shift, o jack test e o slocum porque são testes especiais mais difíceis. São mais complexos, tem um posicionamento mais especial, tem umas manobras mais especiais. Então, a gente faz menos aqueles que são mais confiáveis por serem mais difíceis. Está errado, né? Não era para ser assim. Era para a gente estudar um pouquinho mais, saber fazer os testes mais complexos por serem melhores e aplicar principalmente esses testes que são melhores. Vamos continuar aqui. Para avaliação dos ligamentos colaterais, eu falei de estresse em valgo e varo. Expliquei mais ou menos? Então, para avaliação dos ligamentos colaterais. O teste de estresse em valgo avalia o LCM, o teste de estresse em varo avalia o LCL, né, o ligamento colateral lateral. O que mais? Para estabilidade de patela. A gente tem o teste de apreensão patelar. Lembram que para ombro tem um teste de apreensão? Teste de apreensão, que a pessoa fica apreensiva, né, quando ela tem a instabilidade do ombro. Quando a pessoa tem instabilidade de patela, a gente faz o teste de apreensão patelar, a pessoa fica apreensiva, tá? Por isso, teste de apreensão patelar. Eu vou deixar alguns de fora, porque existem mais de 100 testes especiais para o joelho, eu não vou colocar todos nessa lista, tá? Vou colocar aí uns 15, 20 mais importantes. Para a disfunção patelofemoral, eu falei que é muito comum, né, o desalinhamento, a disfunção da articulação patelofemoral e a presença de sintomas na face anterior do joelho por essa disfunção da articulação patelofemoral. Tem alguns testes especiais que ajudam a diagnosticar essa disfunção patelofemoral, tais como o teste de Clark e o teste de Zoller. São duas opções para o diagnóstico de desalinhamento, disfunção, alteração mecânica da articulação patelofemoral. E o Clark, principalmente, dói pra caramba, viu? Quando a pessoa tem a disfunção patelofemoral e você aplica nela o Clark, dói demais na hora e provavelmente a pessoa vai ficar alguns dias, algumas horas com bastante sintoma na face anterior do joelho. A pessoa vai deixar você fazer o Clark nela uma vez na vida só, nunca mais ela vai deixar você fazer. Dói tanto que ela nunca mais vai esquecer o sinal ou o teste de Clark, nunca mais ela vai deixar você fazer nela. Então, faz direito na primeira, porque nunca mais você vai conseguir repetir o teste, tá? Faz direitinho, interpreta direitinho e define de uma vez só se o Clark é positivo ou não, porque dói demais, ninguém merece receber o Clark 2 ou mais vezes. Tá, para lesão meniscal, aí nós temos algumas boas opções, né? Um deles é o teste de McMurray. E a pronúncia, gente, é McMurray, não é McMurray, tá? Eu sei que tem professores que falam McMurray, mas não dá, né, gente? É teste de McMurray, é assim que se pronuncia, né? Em inglês é assim que se pronuncia, teste de McMurray. Outro que a gente usa bastante é o APRE de compressão para lesão meniscal. E aí, deixa eu colocar aqui também o APRE de distração. Então, tem um APRE de compressão, que é um para lesão meniscal, e o APRE de distração, que é outro para avaliar os ligamentos da articulação do joelho, tá? Então, APRE de compressão, APRE de distração. Quantos já foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já tem 16 na nossa lista. Vocês lembram de mais algum? Tem o teste de compressão da patela, né? Pega na face anterior da patela e comprime a patela, empurra a patela para trás. Então, essa compressão patelar, né, estressa a articulação patelofemoral. Se ela estiver doente, se a pessoa tem algum tipo de disfunção, vai acabar tendo sintomas, tá? Isso, bem lembrado. Tem o teste de Helfand, o teste da patela flutuante. Esse aqui é para detectar... Opa, peraí que eu digitei errado. Patela flutuante. É teste especial usado para avaliar derrame articular. Você pega na patela, você dá uma comprimida na patela, né? Se você vê ela se movimentando como se estivesse no meio de um líquido, significa que existe um derrame articular na articulação do joelho. Bom, eu acho que assim, o que tinha de mais importante aqui, a gente
a gente avaliou, né? Então tem, já coloquei nessa lista, tem teste para lesão do LCA, lesão do LCP, lesão do colateral medial, lesão do colateral lateral, para lesão meniscal, para alterações da articulação patelofemoral. Então acho que a nossa lista está bem completinha, tá? Então se vocês fizerem um levantamento sobre esses testes especiais ortopédicos, vocês vão ter um material legal aí para consultar posteriormente. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, como é que está a questão do estágio? O que está acontecendo? Vocês não estão tendo estágio, né? O que ficou combinado? Vocês vão ter as aulas teóricas agora, depois, quando retomar, vai ter só a prática daí? Já não tem mais a parte teórica do estágio? É isso? A gente vai fazer a primeira aula de estágio hoje, online. Então, não estava tendo nada nesse período todo? Nada. Nossa. Então, vocês perderam, foram mais de 2 semanas sem absolutamente nada do estágio. Não, e essa é a segunda aula do João Paulo também. Entendi. Tá, mas agora eu acho que se organiza aí, né? Porque não dá para ficar sem essa carga horária, né, de estágio. Uma opção que eu vejo seria essa, né? Resolver a parte teórica do estágio, né? Fazer agora de seminário e tal, adiantar essa parte teórica e depois, quando vocês voltarem para o estágio, vai ficar só na prática mesmo, né? Mas tudo bem. Aí o povo lá sabe o que está fazendo aí. Bom, então, em relação a testes especiais ortopédicos da articulação do joelho, os mais importantes estão na nossa lista, tá? Deixa eu ver aqui. Lembrei de outra coisa importante sobre a articulação do joelho. Ângulo Q. Vocês já ouviram falar do ângulo Q? Como se faz a medida do ângulo Q? Ângulo Q é uma medida que a gente faz na articulação do joelho. E quando o ângulo Q é anormal, significa que a pessoa tem, seja para menos ou para mais, mas principalmente quando o ângulo Q está aumentado, significa que a pessoa tem uma maior propensão a ter sintomas na articulação do joelho. Então, é uma medida que se faz na articulação do joelho. O ângulo Q do homem, em situação normal, tem 12 graus. O ângulo Q da mulher, em situação normal, tem 18 graus. O ângulo Q, nessa medida que fazemos na articulação do joelho, na mulher é um pouquinho maior, por conta da pelve mais larga. A pelve da mulher é maior, é mais larga, e, consequentemente, essa medida que fazemos na articulação do joelho fica um pouquinho maior nas mulheres do que nos homens. Quando o ângulo Q do homem e da mulher fica muito distante desses valores considerados normais, significa que a pessoa tem maior risco de ter lesão no joelho, no tornozelo, no quadril, mas, claro, principalmente na própria articulação do joelho, e principalmente a disfunção da patela, a disfunção da articulação patelofemoral. Tenta pensar comigo aqui, ó. Dá para fazer no corpo da pessoa essa medida, mas o ideal é fazer na radiografia. Na radiografia fica mais preciso. No corpo da pessoa, como tem todo esse relevo, né, da anatomia, fica difícil você sair de um ponto e conseguir fazer um traço reto que vai chegar num outro ponto, né, um outro ponto que é utilizado como referência para fazer esse cálculo. Melhor, então, na radiografia. Mas ele tem que ser uma radiografia que mostre o joelho e mostre também a articulação do quadril. Porque a gente tem uma linha que a gente faz saindo da IAS, espinha ilíaca anterior, a gente cruza o centro da patela. Então, sai da IAS e vem descendo assim e passa pelo centro da patela. Então, tem que mostrar a patela, tem que mostrar o joelho, e essa radiografia tem que mostrar a articulação do quadril também, para a gente enxergar lá em cima a IAS e fazer uma linha que liga esses dois pontos. Então, funciona assim. Vai vir uma linha lá da IAS, passando pelo centro da patela, e uma outra linha que vai passar pelo centro da patela e vai ligar a tuberosidade, vai ligar, né, o centro da patela à tuberosidade anterior da tíbia, formando aqui na face anterior do joelho esse ângulo, que é chamado de ângulo Q. Aí a gente pega o goniômetro, depois de pegar uma régua, né, a radiografia do paciente, uma régua e um lápis, depois de fazer esses dois traços, a gente coloca o goniômetro, o eixo do goniômetro no centro da patela, e cada braço do goniômetro acompanhando uma linha. Então, um acompanhando a linha que passou pela TAT, né, tuberosidade da tíbia, e outro braço acompanhando a linha que vem lá da espinha ilíaca anterior superior. Então, aqui vai se formar um ângulo, esse é o ângulo Q. Aí é só você olhar no goniômetro. No homem deve ser de 12 graus, esse ângulo da mulher de 18.
Ângulo que é aumentado significa um tensor da face lata, um trápelo tibial, tensor da face lata barra trápelo tibial mais retraído e uma maior propensão à disfunção da articulação patelofemoral. Ok? Então, a mulher ela já tem um ângulo Q naturalmente maior, então ela já está um pouco mais propensa a ter uma disfunção da articulação patelofemoral. Somado a isso, tem frouxidão ligamentar. Nas mulheres é muito mais comum frouxidão ligamentar do que nos homens. Os músculos das mulheres são mais fracos do que os músculos do homem, em média, né? Claro que tem mulher que tem muito músculo, tem homem que não tem músculo nenhum. Mas, de uma maneira geral, a musculatura da mulher é mais forte que a musculatura do... Perdão, a musculatura do homem, né? É mais forte que a musculatura da mulher. E músculo mais fraco, com ligamento mais frouxo, significa articulação patelofemoral mais instável. Então, por esses motivos e por outros motivos, é mais comum no sexo feminino esse quadro de sintoma, de dor, de crepitação na face anterior do joelho por desalinhamento e alteração na mecânica da articulação patelofemoral. Certo? Tá, ainda a respeito da anatomia e da cinesiologia, o LCA tem a função principal de restringir o deslizamento anterior, correto? O LCP tem como principal função restringir o deslizamento posterior da tíbia. Quando a pessoa tem lesão do LCA, seja no tratamento conservador ou pós-operatório, precisamos fortalecer principalmente quem? O quadríceps ou o isquiotibial? O que vocês acham? Baseado na principal função da LCA, né? Que é restringir o deslizamento anterior. Quem que a gente deve fortalecer principalmente nesse paciente que tem lesão da LCA? O isquiotibial ou o quadríceps? Muita gente acha que é o quadríceps. Na verdade, é o isquiotibial, galera. Sabe por quê? O LCA não restringe o deslizamento anterior da tíbia? Se o LCA estiver rompido ou frouxo, a tíbia vai deslizar excessivamente para frente. Uma alternativa é fortalecer quem puxa a tíbia para trás, fortalecendo quem puxa a tíbia para trás, a gente diminui esse deslizamento excessivo para frente da tíbia. E o grupo muscular que restringe o deslizamento anterior da tíbia junto com o LCA é o isquiotibial. Então, na lesão da LCA, a gente precisa utilizar principalmente exercícios em cadeia cinética fechada para conseguir um bom fortalecimento com articulação mais firme, com articulação mais estável, e a gente deve priorizar o fortalecimento do isquiotibial, porque o isquiotibial restringe o deslizamento anterior da tíbia. Fortalecendo o isquiotibial, eu vou diminuir o excesso de deslizamento anterior da tíbia em relação aos côndilos femorais, provocado pela ruptura do ligamento cruzado anterior. Na proporção de 3:1. Então, a cada 3 exercícios de fortalecimento que fazemos no isquiotibial, no paciente com lesão da LCA, fazemos um exercício de fortalecimento para o quadríceps. Então, eu não estou dizendo que é para abandonar, deixar de lado o quadríceps. Ele não precisa ser fortalecido. Não, ele precisa, ele deve ser fortalecido. Mas fortalecer principalmente o isquiotibial. Tá? Porque o isquiotibial restringe o deslizamento anterior da tíbia junto com o LCA. O isquiotibial funciona como um sinergista do ligamento cruzado anterior. Ele também restringe o deslizamento anterior da tíbia em relação aos cônjuges femorais. Então, é importante ter um isquiotibial bem forte para impedir que a tíbia deslize muito para frente em pessoas que têm lesão do ligamento cruzado anterior. Já na lesão do LCP, a pessoa tem excessivo deslizamento para trás da tíbia em relação ao fêmur. Então, é importante fortalecer quem está preso na frente da tíbia e que vai ajudar a puxar a tíbia para frente e vai impedir que a tíbia deslize excessivamente para trás. Nesse caso, é o quadríceps. Então, o quadríceps tem que ser mais fortalecido do que qualquer outra coisa na lesão do LCP. O isquiotibial tem que ser mais fortalecido que qualquer outra coisa na lesão do LCA. Certo? Seja tratamento conservador, seja fisioterapia pós-reconstrução do LCA, do LCP, fortalecimento principalmente do isquiotibial na lesão do LCA, fortalecimento principalmente do quadríceps na lesão do LCP. Deu para entender essa lógica biomecânica que eu estou estabelecendo? Então, a partir da anatomia, a partir da biomecânica, eu estou chegando a essa conclusão, né, que na lesão do LCA, o isquiotibial tem que ser mais fortalecido que o quadríceps.
E na lesão da LCP, o quadríceps tem que ser mais fortalecido do que o isquiotibial. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa da anatomia, na nossa apostila, que é importante. Acho que era isso. Planos e eixos anatômicos. Flexão e extensão do joelho são movimentos que acontecem em qual plano anatômico? Vou digitar aqui, ó. Flexão e extensão do plano sagital, tá, pessoal? Quando o plano é sagital, o eixo é o frontal, é o coronal. E os outros dois movimentos que o joelho faz são as rotações, né? Rotação interna e rotação externa. Esses movimentos acontecem assim, né? Nesse sentido, rotação interna, rotação externa. Então, eles estão acontecendo nesse sentido, do plano transversal. É chamado também de horizontal. E quando o plano é transversal, o eixo é longitudinal. Então, rotação interna e externa de joelho, né, de tíbia, movimentos que acontecem no plano transversal, cujo eixo é longitudinal. Lembravam disso? Isso é da cinesiologia, né? Vocês devem ter estudado no 3º e 4º períodos. Bom, vai dar tempo da gente conversar sobre a doença de Osgood-Schlatter. Vocês devem estudar a doença de Osgood-Schlatter em pediatria também. Ou já estudaram em pediatria 1 no semestre passado, ou vão estudar agora em pediatria 2, né, no 6º período, nesse semestre. Isso porque a doença de Osgood-Schlatter é um distúrbio ortopédico da articulação do joelho que ocorre exclusivamente em crianças e adolescentes, tá? Só criança e adolescente tem a doença de Osgood-Schlatter. É impossível um adulto desenvolver a doença de Osgood-Schlatter. E se escreve assim. Doença de Osgood-Schlatter, é assim que se pronuncia, tá? Eu vou falar a definição aqui primeiro, da doença de Osgood-Schlatter. Ela é uma epifisite. É uma avulsão parcial, uma inflamação com avulsão parcial. Avulsão é arrancamento, né? Arrancamento mais parcial, arrancamento de pedacinhos da tuberosidade anterior da tíbia, lá na TAT. E isso acontece em criança e adolescente pelo excesso de uso do quadríceps. Então, assim, nas crianças e adolescentes, há epífise de crescimento, né? Aqueles núcleos de ossificação, que é onde existe a proliferação ali de celular, de células ósseas, fazendo com que o osso cresça em altura, cresça em comprimento. A epífise de crescimento proximal da tíbia está exatamente em cima da tuberosidade anterior da tíbia. Ou seja, nas crianças e nos adolescentes, a TAT não é osso, a TAT é uma cartilagem, ela é cartilaginosa ainda. A ossificação, né, dessa epífise, a ossificação completa da tíbia só vai acontecer por volta de 19, 20 anos. E o quadríceps está inserido na TAT, que é uma cartilagem nas crianças e adolescentes. Se a criança ou o adolescente faz muito esporte, contrai demais o quadríceps, isso gera muita tração na TAT, e essa tração excessiva na TAT, na tuberosidade da tíbia, pode fazer com que apareça um processo inflamatório, pode fazer com que pedacinhos da TAT, né, por ser uma cartilagem, sejam avulsionados, sejam arrancados. Aí o nome disso é Osgood-Schlatter. Então, é uma epifisite e é uma doença caracterizada por inflamação e avulsão parcial, arrancamento de parte da tuberosidade anterior da tíbia pelo excesso de uso do quadríceps, pelo excesso de contração do quadríceps. Ok? O que significa epifisite? Inflamação de epífise de crescimento, né? Porque em cima da TAT está a epífise de crescimento proximal da tíbia. Então, se a TAT inflama, por ser, nas crianças e adolescentes, por ser uma epífise, tem-se uma epifisite. Por isso que eu classifiquei a doença de Osgood-Schlatter como uma epifisite. Então, tem a epífise de crescimento, tem inflamação da epífise de crescimento da TAT, e pedacinhos da TAT são arrancados, porque ela é uma cartilagem mais frágil que o osso,
e isso está acontecendo porque a criança, o adolescente, usa excessivamente o quadríceps, tá? Meninos são mais atingidos que as meninas, porque, teoricamente, os meninos são mais ativos. Os meninos fazem mais esporte que as meninas, então, os meninos, eles fazem mais contração do quadríceps, e com isso os meninos estão mais propensos a ter a doença de Osgood-Schlatter, na razão de 2 a 3 para 1. Então, a cada 2, 3 meninos com a doença de Osgood-Schlatter, há uma menina com a doença de Osgood-Schlatter. Eu estou falando menino e menina, né, não homem e mulher, porque estou me referindo a uma doença que afeta crianças e adolescentes. Então, meninos mais atingidos que meninas pela doença de Osgood-Schlatter, na razão de 2 a 3 para 1. Tá? Gente, alguma dúvida na definição da doença de Osgood-Schlatter? Porque eu já comecei a entrar na epidemiologia. Então, pelo excesso, e já falei da etiologia também, né? Então, tem a ver com o esporte, com a realização de esporte, excessiva de esporte. O excesso de contração do quadríceps vai gerar muita tração na tuberosidade anterior da tíbia, que é onde o quadríceps está inserido, e esse excesso de tração na TAT vai fazer com que a tuberosidade anterior da tíbia inflame e parte dela seja arrancada, até porque ela é uma cartilagem, né? Ela é muito fraca, então existe esse risco de pedacinhos da cartilagem serem arrancados pelo excesso de uso do quadríceps. E a TAT acaba ficando com um volume maior do que o normal. Como ela sofre muita tração, excessiva tração, e ela é uma cartilagem, ela começa a se expandir, ela começa a crescer, e a tuberosidade anterior da tíbia fica maior do que o normal. Em relação à epidemiologia, então, o primeiro dado foi passado, né, os meninos mais atingidos que as meninas, na razão de 2 a 3 para 1. Idade de instalação, 5 a 15 anos, quase sempre a doença de Osgood-Schlatter aparece entre 5 e 15 anos. Existe a possibilidade de acometimento bilateral, da criança ter a doença de Osgood-Schlatter bilateralmente, mas em 60% dos casos a doença de Osgood-Schlatter é unilateral. Ela afeta só o joelho direito ou então apenas o joelho esquerdo. Costuma afetar o joelho dominante. Então, se a pessoa é destra, se a criança é destra, talvez ela desenvolva a doença de Osgood-Schlatter apenas no joelho direito. Se ela é sinistra, canhota, talvez ela desenvolva apenas no joelho esquerdo. Tá? Então, 60% dos casos, acometimento é unilateral, 40% dos casos, o acometimento é bilateral. Tá? Vamos repetir, então. Acometimento bilateral, 40% das vezes. Acometimento unilateral e quase sempre no membro inferior dominante, 60% dos casos. Eu falei que a doença se instala entre 5 e 15, desculpa, entre 10 e 15, e tem um pico de instalação aos 12. Quase sempre os sintomas da doença de Osgood-Schlatter surgem aos 12 anos. Existe um pico de instalação aos 12. Pode surgir antes dos 10? Pode, só não é tão comum. Pode surgir logo depois dos 15 anos? Pode, mas não é o mais comum. Quase sempre o aparecimento da doença, dos sintomas da doença, entre 10 e 15 anos, e quase sempre por motivos desconhecidos aos 12. É muito comum o garoto chegar lá com 13 anos, você está avaliando, né, com sintomas na face anterior do joelho, aí você está conversando com ele, você fala, quando é que surgiram os sintomas? E ele fala, há 1 ano. Né? Ele se referia ao início da doença aos 12 anos. Isso é bastante comum e não se sabe exatamente por que existe esse pico de instalação aos 12. Né? Talvez a tuberosidade anterior da tíbia esteja mais fragilizada ainda, mais imatura ainda e mais propensa à doença de Osgood-Schlatter aos 12 anos, mas a gente não tem certeza disso ainda, tá? Bom, em relação aos sinais e sintomas, essa criança vai ter... só uma outra coisa, eu acho que eu não falei ainda. A doença de Osgood-Schlatter é autolimitada, ela vai desaparecer, tá? Quando a epífise de crescimento se fechar, com o passar do tempo, né, isso deve acontecer até os 18, 19, 20 anos, quando a epífise de crescimento se fechar, pronto, já não tem mais como ter uma epifisite, já não tem mais epífise de crescimento. Então, a doença de Osgood-Schlatter ela deve desaparecer com o passar do tempo, mais tardar aos 18, 19, 20 anos, quando a epífise de crescimento em questão se fechar. Né? O núcleo de ossificação costuma se fechar nessa idade, né? Dizendo por volta de 19 anos. Quando esse núcleo de ossificação proximal da tíbia se fechar, nessa idade,
a doença de Osgood-Schlatter automaticamente deixa de existir. Então, não é uma doença progressiva, não vai entrar pela vida adulta e acompanhar a pessoa para sempre, não é isso, tá? A doença em si desaparece quando o núcleo de ossificação se fecha, por volta de 18, 19 e 20 anos. Agora, nem tudo são flores, não é assim, completei 19 anos, minha epífise de crescimento proximal da tíbia se fechou, pronto, todos os meus problemas acabaram. Não. Fica aquele rastro de destruição da doença de Osgood-Schlatter. A doença deixa de existir, a doença deixa de progredir. Mas a pessoa provavelmente ainda vai ter algum sintoma, porque ela tem ali uma anormalidade na formação da tuberosidade anterior da tíbia, provavelmente ainda tem fragmentos, pedacinhos ósseos no meio do tendão, desse tendão infrapatelar, né, distal do quadríceps. Então, provavelmente ela vai ter algum sintoma, vai continuar tendo, né, mesmo com o fim da doença, mesmo entrando na vida adulta jovem, né, na idade adulta jovem, provavelmente ela vai continuar tendo alguma restrição funcional, alguma dor, mas a doença é fato, a doença deixa de existir. A tendência é que os sintomas diminuam bastante, mas talvez alguns sintomas se mantenha, né, persista por algum tempo. Uma manifestação que persiste é o aumento de volume da TAT, o aumento de volume de consistência óssea da TAT, e esse a pessoa vai ter para o resto da vida. Acontece às vezes de estar dando aula sobre esse assunto, e aí aparece algum aluno, professor, então eu tive isso. Aí você vai conversar, muitas vezes bate mesmo com tudo isso que está sendo falado sobre a doença de Osgood-Schlatter, características clínicas da doença de Osgood-Schlatter. Mas vem cá, então, aluno, me fala, quando você começou a ter sintoma? Fala, quando eu tinha uns 10, 12, 15 anos, eu comecei a ter sintoma. E eu tinha muita dor aqui na face anterior do joelho. Eu começava a jogar, começava a me movimentar, contrair o quadríceps, a minha dor piorava bastante. Então, bate a história, assim, as características clínicas da doença de Osgood-Schlatter muitas vezes batem com a história desse aluno, né, que me ouve falar do assunto e liga os pontos e chega à conclusão que ele teve quando era criança, adolescente, que não foi diagnosticado naquele momento, a doença de Osgood-Schlatter. Antigamente, toda dor no joelho era diagnosticada, em criança e adolescente, era diagnosticada como dor do crescimento, né? E hoje a gente sabe que longe disso, assim, tá? Tem essa dor do crescimento que ainda é uma incógnita, né? Um pouco obscura, a gente não sabe exatamente, assim, o que acontece, como funciona, mas muita gente que recebia esse diagnóstico de dor do crescimento no joelho tinha, na verdade, a doença de Osgood-Schlatter, que não era muito conhecida à época, né? Ela é mais compreendida lá. Hoje a gente entende melhor o que é a doença de Osgood-Schlatter, e a gente observa que muita criança e adolescente que recebia o diagnóstico de dor do crescimento, na verdade, tinha a doença de Osgood-Schlatter. Tinha dor no joelho, na face anterior do joelho, na região da TAT, por conta do adoecimento da TAT, pelo excesso de uso do quadríceps, porque a criança tinha um diagnóstico, na real, tinha um diagnóstico de Osgood-Schlatter, né, da doença de Osgood-Schlatter. Bom, a dor, ela costuma ser uma dor mais espalhada na face anterior do joelho, mas mais significativa em cima da TAT, que é onde está a lesão, é onde está o processo inflamatório. Então, a criança com Osgood-Schlatter deve reclamar de dor na face anterior do joelho, e quando você pergunta para ela onde dói mais, ela deve colocar a mão em cima da TAT, da tuberosidade anterior da tíbia, certo? Essa dor deve ser agravada com a atividade física, deve ser agravada com a contração do quadríceps. Quando contrai o quadríceps, a tuberosidade anterior da tíbia é tracionada, e se ela estiver inflamada, se ela estiver fragmentada, a pessoa vai ter a piora da dor. Então, uma tração ali no local da lesão deve exacerbar os sintomas, deve exacerbar a dor. Então, o uso do joelho, o uso do quadríceps piora a dor. É um fator de exacerbação, de agravamento da dor na doença de Osgood-Schlatter. E o repouso é um fator de melhora. Então, em geral, eles afirmam que quando eles estão em repouso, né, com o joelho em repouso, descansado, os sintomas são menores. E quando eles fazem atividade física, contraem o quadríceps, principalmente no início da atividade física, e depois que a atividade física é interrompida, que a dor exacerba, que a dor aumenta, tá? Pode haver algum edema, pode haver alguma limitação de movimento na articulação do joelho, com certeza vai haver fraqueza muscular,
principalmente do quadríceps, afinal de contas, a gente está falando de uma lesão na inserção do quadríceps. O ponto de encontro do tendão infrapatelar com a tuberosidade anterior da tíbia, com a TAT, a êntese é o ponto de inserção do quadríceps. Então, o quadríceps deve perder mais força que os demais músculos da articulação do joelho. Provavelmente todos os músculos do joelho enfraquecerão, né? Porque a pessoa vai ter dor no joelho, vai ter dor quando movimenta o joelho, ela acaba movimentando menos a articulação do joelho, e isso gera uma hipotrofia por desuso. Então, todos os músculos do joelho, da coxa, da perna, deverão enfraquecer. Mas, principalmente o quadríceps, porque o problema está na inserção do quadríceps, então é natural que ele perca mais força e volume que os demais músculos do joelho, tá? Restrição funcional, né, dificuldade para realizar atividades do dia a dia, talvez não consiga fazer atividade física, porque vai fazer atividade física, contrai muito o quadríceps, sente muita dor no joelho, não consegue prosseguir na atividade física. Atividades mais simples, pode ter alguma restrição, mas é mais provável a incapacidade, a dificuldade para realizar atividades mais vigorosas, né, principalmente atividade esportiva. Então, não vai conseguir, ou vai ter bastante dificuldade para realizar as atividades mais vigorosas, como, por exemplo, um esporte com mais impacto na articulação do joelho. E outra manifestação clínica que chama atenção na doença de Osgood-Schlatter é o aumento de volume da TAT. A TAT, ela fica maior do que o normal. Eu falei que muitas vezes eu estou dando aula sobre esse assunto e aparece algum aluno, né? Geralmente um menino levanta a mão e fala, droga, então acho que eu tive esse negócio. Aí você pergunta assim, mas e me fala sobre o volume da sua TAT. O cara fala, não, minha tuberosidade da tíbia é gigante desse lado. Isso é muito comum e é algo que vai persistir. Isso não vai acabar com o fim da doença. Fiz 19 anos, pronto, a TAT vai voltar a ter um tamanho normal. Não. Isso é algo que acompanha, ou que pode acompanhar a pessoa que teve a doença de Osgood-Schlatter para o resto da vida. Então, se fala em aumento de volume da TAT de consistência óssea. Então, não é um inchaço, um acúmulo de líquido na face anterior da TAT, não é isso, né, ou ao redor da TAT. É a TAT mesmo que fica com volume aumentado por conta da tração. Então, a tração do quadríceps, pelo excesso de uso do quadríceps, muita tração na tuberosidade anterior da tíbia, e a tuberosidade anterior da tíbia acaba se expandindo. No primeiro momento, ela é cartilagem, mas depois essa cartilagem vai ser ossificada e a tuberosidade anterior da tíbia fica maior do que o normal. Tá certo? Diagnóstico é feito por radiografia, uma radiografia em perfil, né, medial ou lateral da articulação do joelho, vai mostrar que a TAT está maior do que o normal, vai mostrar que existe ruptura, que existe fragmentação da TAT. Então, radiografia, claro, pelos sinais e sintomas, na anamnese, no exame físico, clinicamente dá para ter uma ideia, mas a radiografia, ela ajuda a confirmar o diagnóstico da doença de Osgood-Schlatter. Aí, gente, não é qualquer incidência radiográfica, tá? Uma AP, PA não vão servir para muita coisa. Para avaliar o contorno da TAT, o tamanho da TAT, para saber se a TAT está ou não avulsionada, pedacinhos dela foram arrancados, para enxergar melhor a TAT, tem que ser uma radiografia em perfil. Tá? Então, os raios, eles entram lateralmente ou medialmente na articulação do joelho, para que possamos ver detalhadamente o tamanho e o contorno da tuberosidade anterior da tíbia. Em AP e PA, a tuberosidade anterior da tíbia vai aparecer em cima da tíbia, então essa sobreposição de imagens não vai ajudar em muita coisa. Não vai ser a melhor opção para se avaliar a TAT e chegar à conclusão de um diagnóstico de doença de Osgood-Schlatter. Como eu falei, o prognóstico ele é até bom, né? A doença é autolimitada, ela deve desaparecer dentro de algum tempo. As complicações não são comuns. Tá? Em geral, as coisas evoluem bem, especialmente quando o tratamento fisioterapêutico é aplicado. Qual que é a importância da fisioterapia para pessoas com a doença de Osgood-Schlatter? Se é uma doença autolimitada, precisa mesmo tratar? Não dá para esperar e deixar a doença desaparecer naturalmente com o avanço da idade? Não, gente, o tratamento, claro, é importante, né? É possível minimizar os sintomas, para que você vai deixar o cara ter um monte de dor, um monte de limitação de movimento, um monte de sinal e sintoma por um longo período de tempo, por muitos anos, se você pode minimizar esses sintomas todos e fazer com que eles desapareçam mais rapidamente.
Outra coisa, a doença desaparece, mas eu falei para vocês que, em geral, fica alguma restrição, alguma limitação. É menos provável a permanência de alguma restrição, de alguma limitação, de alguma incapacidade quando o tratamento fisioterapêutico é aplicado. Então, fazendo fisioterapia, muito provavelmente, com o final da doença, a pessoa não vai ter nada ou quase nada de restrição e limitação. Não consigo garantir isso caso a pessoa não faça tratamento fisioterapêutico. Então, sem tratamento fisioterapêutico, existe um risco maior das restrições e incapacidades serem maiores. Com tratamento fisioterapêutico, se tem um controle maior dos sinais e dos sintomas e uma garantia maior de que não vai haver restrição, limitação e incapacidade na vida adulta, né, dessa pessoa que tem a doença de Osgood-Schlatter. Então, complicação não é comum, tá? Em geral, as coisas evoluem bem, o prognóstico é muito bom. Mas existem 3 complicações que são mais comuns, que acontecem um pouco mais. Primeiro, a avulsão total da TAT, porque a doença é caracterizada pela avulsão parcial. Agora, pode acontecer, não é comum, tá? Mas pode acontecer da TAT ser completamente avulsionada e o quadríceps ser completamente desinserido da tíbia. Isso é muito grave e o tratamento deixa de ser conservador. O tratamento, enquanto é uma doença de Osgood-Schlatter mais tradicional, o tratamento é conservador. Aconteceu essa complicação, que felizmente não é comum, o tratamento deixa de ser conservador e passa a ser cirúrgico. Tem que fazer a reinserção do quadríceps na tíbia cirurgicamente. Tá? Então, é uma complicação que pode acontecer, não é comum. Ainda bem, porque é uma complicação super grave, né? Outra complicação possível é o fechamento precoce da epífise. A epífise está tão inflamada, ela está sendo tão agredida, constantemente agredida, que pode ser que essa epífise de crescimento proximal da tíbia se feche antes da hora. Aí é grave também, porque isso deve comprometer o crescimento da tíbia. E a tíbia, ela não vai ficar tão longa quanto deveria. Isso deve gerar uma discrepância no comprimento dos membros inferiores. Aí, se essa complicação acontecer, essa tíbia não vai crescer tanto, ela vai crescer menos do que a outra tíbia, e isso vai fazer com que haja uma discrepância, uma diferença no comprimento dos membros inferiores. Provavelmente essa criança, essa pessoa vai precisar usar palmilha ortopédica depois, para ter um calço, né, para fazer um aumento no comprimento desse membro inferior, na tentativa de aproximar, né, o comprimento dos membros inferiores e evitar maiores desalinhamentos corporais e a realização mais tranquila das atividades do dia a dia. Outra coisa que pode acontecer, que também não é comum, é a formação de um tumor, geralmente benigno. Então, aquelas células ali, junto à TAT, elas estão sendo agredidas, inflamam, pode ser que surja ali alguma massinha tumoral, mas geralmente o tumor é benigno e talvez a extração cirúrgica, né, retirando esse tecido, resolva o problema. Tá? Então, repetindo, complicação não é comum, a doença é autolimitada, em geral as coisas evoluem bem, a pessoa fica bem, com o fechamento da epífise, ou até antes do fechamento da epífise, os sinais e sintomas são bastante controlados e não fica nada ou quase nada de restrição, limitação e incapacidade. Mas existem algumas complicações possíveis, né? Algumas crianças evoluem para essas complicações, vocês precisam conhecê-las. A respeito da fisioterapia, o repouso é importante, né? A criança ela precisa ser completamente ou quase completamente afastada das atividades físicas que, num primeiro momento, a fizeram ter a doença de Osgood-Schlatter e que agora estão fazendo com que ela tenha um agravamento dos sintomas da doença. Então, repouso é importante, né? Afastar a criança, o adolescente, do esporte, da atividade física, temporariamente. Depois, claro, vai poder retornar. É necessário. E pode ser difícil conscientizar a criança de que ela tem que fazer repouso, né? Você convencer uma criança de 10, 12 anos que ama futebol, que ama fazer atividade física, de que ela precisa desacelerar, de que ela tem que, por um tempo, ficar sem atividade física, não é fácil. É importante ter a mãe como aliada, né? A família como aliada nesse momento. Então, conversem com o pai, conversem com a mãe, expliquem a importância da criança ficar um pouco mais tranquila, diminuir a atividade física
para que a recuperação aconteça mais rapidamente, mais plenamente também, né? Porque, como eu disse, essa atividade física excessiva, lá atrás, ajudou a desencadear a doença de Osgood Schlatter, e agora que a doença já está instalada, deve piorar a lesão, deve piorar os sintomas. Então, seria fundamental, pelo menos, diminuir a realização dessas atividades físicas, tá? Algo que a gente usa bastante, eu vou digitar aqui, é o Price. Price é um pequeno protocolo, acho que eu não tinha falado sobre ele ainda para vocês, mas eu vou falar mais aqui nas lesões do joelho, e eu vou falar também bastante nas lesões do tornozelo, do Price. Price não é uma técnica, é um pacotinho de recursos da fisioterapia, tá? Que a gente pode dispor para tratar principalmente edema, inflamação e dor. O Price, gente, são as primeiras letras das técnicas que a gente usa, tá? O P de proteção, o R de repouso, o I é de ice, né, gelo, o C de compressão e o E de elevação. Então, vejam as primeiras letras, né? P-R-I-C-E, Price. Então, proteção, repouso, gelo, né, que é ice em inglês, compressão e elevação. Então, esse protocolo, ele é muito bom para controlar o processo inflamatório, ele é muito bom para inibir dor, para inibir edema. A gente usa em curto prazo. Geralmente, a gente usa em lesão de tendão, de músculo, de ligamento, em curto prazo, né, assim que a lesão acontece, e por algumas horas, por alguns dias, né, por 2 dias, 3 dias, a gente usa bastante o Price. Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. Então, aqui nós temos técnicas que ajudam no controle da inflamação, técnicas que inibem o edema, a dor, e técnicas que vão diminuir o edema, vão fazer com que o edema não seja muito grande e vão ajudar a combater um edema que já está presente. A gente usa muito o Price em torce de tornozelo também, né? A lesão ligamentar do tornozelo, o atleta tem a lesão, na hora ele já é retirado do campo, da quadra, e já é feito o Price, né? Traz ele para fora e já coloca uma bolsa de gelo e já bota uma atadura, já faz uma compressão ali na articulação e já o deixa com o pé para cima, né? Então, protege, repouso, né? Repousa o tornozelo, faz o gelo, faz a compressão, faz a elevação. Então, o Price é um protocolo muito utilizado nas lesões tendíneas, ligamentares, musculares, na lesão aguda, tá? No curto prazo. É um pequeno protocolo de fisioterapia muito útil para a minimização da inflamação e das consequências do processo inflamatório, principalmente dor e edema, tá? A TENS pode ser feita, agora, a TENS, né, pensando em analgesia, pode ser realizada. Corrente elétrica não é problema, né, para criança e adolescente. Agora, calor profundo não pode ser feito, tá? Pode dizer, Adroaldo, mas é claro, calor profundo não faz porque tem inflamação. Não, mas não é nem por isso. Se você estiver pensando desse jeito, então quer dizer que depois de alguns anos com a doença daria para fazer calor profundo? Depois que o processo inflamatório está controlado, daria para fazer? Não, a gente continua não fazendo. Lembrem-se que calor profundo não deve ser realizado em crianças e adolescentes, né? Quando a epífise de crescimento está aberta, a gente evita o calor profundo, porque existem indícios de que o calor profundo pode lesar a epífise de crescimento, fazendo-a fechar antes da hora. Então, não é nem por ser por ter inflamação e poder aumentar o processo inflamatório, nem por isso. É por se tratar de uma criança, de um adolescente, cuja epífises de crescimento ainda estão abertas, né? Os ossos ainda estão em crescimento, então não daria para fazer. Exercícios de alongamento, exercício de fortalecimento, e é importantíssimo alongar o quadríceps. Se o quadríceps estiver encurtado, vai ser mais tração ainda na TAT. Então, a gente pode diminuir a tração na TAT, mantendo a boa flexibilidade, a boa elasticidade dos músculos da coxa, do joelho, principalmente do próprio quadríceps. Mas vamos falar assim, mais fortalecimento, mas se eu fortalecer o quadríceps, eu não vou gerar mais tração na TAT, vou inflamar ainda mais a TAT. Mas esse fortalecimento muscular, num primeiro momento, ele deve ser realizado em outros músculos. Não falei para vocês que há fraqueza muscular, que há fraqueza dos outros músculos da perna, do joelho, da coxa? Então, esses outros músculos, não o quadríceps,
no curto prazo já devem ser fortalecidos. O quadríceps a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Quando o quadro estiver bem controlado, a inflamação estiver controlada, exercícios de fortalecimento bem direcionados para o quadríceps ajudarão esse paciente. Então, alongamento e fortalecimento de toda a musculatura do joelho, menos do quadríceps no curto prazo. Porque se a gente forçar o alongamento do quadríceps no curto prazo, passar exercício de fortalecimento para o quadríceps no curto prazo, a gente vai produzir muita tração na TAT e isso pode aumentar a doença de Osgood-Schlatter, pode agravar a doença de Osgood-Schlatter. Mas mais tarde, depois que se controla a inflamação, se controla os sintomas, né, são controlados os sintomas, aí os exercícios de alongamento e fortalecimento no próprio quadríceps podem e devem ser feitos. Encurtamento muscular agrava a doença de Osgood-Schlatter, né? O encurtamento do quadríceps agrava a doença de Osgood-Schlatter, então tem que ser alongado. E fraqueza muscular no quadríceps é consequência da doença de Osgood-Schlatter, então o fortalecimento do quadríceps precisa ser feito também. E, por fim, técnicas de mobilização articular, né? Tem umas técnicas de mobilização em que a tíbia é puxada para frente e isso ajuda a diminuir a tração na TAT. Se a tíbia estiver mais posteriorizada, se a tíbia estiver deslocada para trás, o tendão vai estar em tensão e a TAT vai estar sendo tracionada constantemente. Então, acabar com essa posteriorização da tíbia, né? Trazer a tíbia para frente, melhorar esse movimento anterior da tíbia, né? Acabar com essa posteriorização da tíbia com técnicas de mobilização articular também é uma boa alternativa para as crianças e adolescentes que têm a doença de Osgood-Schlatter. Bom, galera, eu acho que é isso, né? Já tem 2 horas aqui que eu estou falando. Alguma pergunta? Se vocês quiserem habilitar o áudio de vocês aí e fazer alguma pergunta, à vontade, que aí eu estou encerrando a aula, tá? A gente vai deixar as outras lesões do joelho para a próxima aula, para terça-feira. Eu ainda não agendei, quando eu agendar eu encaminho para vocês, eu coloco no AVA e mando para a Andressa e peço para a Andressa repassar para vocês, tá? O link da aula de terça-feira. Vou fazer isso nesse final de semana. A correria está grande, por incrível que pareça, eu não estou conseguindo, estou trabalhando mais agora, no período de quarentena, do que quando está tudo normal. Alguma pergunta? Não? Não. Não porque vocês não têm dúvida ou porque vocês querem sair logo desse ambiente virtual aqui e curtir a vida? Nada, tem aula de estágio. Ah, tá. Tem aula agora às 10 horas, né? Então tá. Dá tempo de tomar um cafezinho aí, dar uma respirada e depois ir para a aula do João Paulo, né? Então tá bom, galera. Se cuidem, tá? Falou então, André. Valeu, gente. Obrigado. Bom final de semana para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.